Declaro aberta mais esta sessão da SDI 2 do Tribunal Superior do Trabalho. Cumprimento os eminentes ministros e as eminentes ministras que a compõem, e estendo esses cumprimentos à Sua Excelência, Dr. Dan Caraí da Costa e Paz, senhoras e senhores advogados, senhoras e senhores servidores, na pessoa da doutora Adriana, secretária, coordenadora, secretária da coordenadoria dessa subseção. Relator, excelentíssimo senhor ministro Alberto Bresciani, processo RO 1068, dígito 59 de 2012, em que são partes Aristides Antônio da Silva e Banco Bradesco S.A. Com a palavra, sua excelência, o eminente relator, ministro Alberto Bresciani. Presidente, trata-se de recurso ordinário contra a decisão do Terceiro Regional, que julgou improcedente a ação rescisória ajuizada pelo reclamante, pretendendo desconstituir acórdão prolatado nos autos de reclamação trabalhista, pelo qual foi dado parcial provimento ao recurso ordinário patronal para a pronúncia de prescrição da pretensão relativa ao pedido de diferenças de indenização de 40% do FGTS. Na hipótese dos autos, senhor presidente, a ação rescisória vem calcada no artigo 4855 do CPC e com as violações pertinentes. No caso dos autos, o autor foi dispensado em 9 de julho de 2008 e o regional entendeu, com apoio na compreensão de OJ doméstica, pela ocorrência de prescrição contada a partir de 2001, data de edição da Lei Complementar 110. Também se calcou na dicção da súmula 298, o fundamento de que os preceitos tidos por violados não teriam sido objeto de consideração por parte da decisão rescindenda. A questão que se coloca é relativa aos expurgos inflacionários e aos reflexos sobre a multa do FGTS. Para sintetizar, senhor presidente, esta subseção e ainda assim a SDI 1 vem compreendendo que a prescrição, no caso de dispensas posteriores às datas fixadas por meio da OJ 344 da SDI 1, não se aplicam aquelas hipóteses em que a dispensa ocorreu em momento ulterior. E aqui eu cito precedentes dos ministros Caputo Bastos, de 2012, e do ministro Emanuel Pereira, de 15 de abril de 2014, e ainda assim vem decidindo a SDI 1. Por isso, ainda que tenha eu mesmo decidido de forma diversa no passado, em 2007, a compreensão das duas subseções foi alterada nesse meio tempo. Por isso, a proposta no sentido do provimento do recurso ordinário e também da ação rescisória, desde já invadido o mérito, por se tratar de matéria de direito, para deferimento das diferenças pertinentes com os consectários relativos a custas e honorários. Obrigado. Doutor Carlos Vinícius, pretende fazer uso da palavra? Não, senhor presidente, apenas o registro com poderes nos autos. Muito obrigado pela atenção. Algum destaque dos colegas? Sem destaques, assim se decide a unanimidade. Nós temos o voto do eminente relator, ministro Alberto Bresciani, consignada a presença do Dr. Carlos Vinícius Duarte Amorim. Eu só acrescentaria que a teoria da Act-UNAT em relação à legislação que introduziu essa multa é para os dispensados anteriormente. Quando a dispensa sucede, normalmente é a data da dispensa. Então, assim se decide a unanimidade. Relator, excelentíssimo senhor ministro Emanuel Pereira, processo RO 11.662, dígito 33 de 2010, em que são partes Leonilda Teodoro de Abreu e Banco Santander S.A., impedida excelentíssima senhora ministra Maria Cristina Peduzzi. Com a palavra, sua excelência, o eminente ministro Emanuel Pereira. Senhor presidente, senhores ministros, aqui trata-se de recurso ordinário interposto pela autora em face de acórdão do TRT que julgou a ação rescisória improcedente. A autora, senhor presidente, pretende rescindir sentença proferida em embargos à execução
porém não colacionou a respectiva certidão de trânsito em julgado, que consiste em documento indispensável à propositura da ação rescisória, por se tratar de pressuposto processual cuja ausência implica a extinção do processo sem resolução do mérito. Aqui a incidência da súmula 299 do TST e da OJ 84 da SDI 2. Assim, com suporte no parágrafo 3º do artigo 267 do CPC, propõe extinguir o processo sem resolução do mérito, presidente. Muito obrigado, ministro Manuel. Por hora, o voto é favorável. Vossa Excelência, indaga dos colegas se há algum destaque. Sem destaques, assim se decide a unanimidade. Nós temos o voto do eminente relator, ministro Manuel Pereira, consignada a presença sua senhoria, doutor Carlos Vinícius Duarte Amorim. Relator, excelentíssimo senhor ministro Emanuel Pereira, processo RO 13.397, dígito 94, de 2011, em que são partes Supervia Concessionária de Transporte Ferroviário S.A. e Oswaldo de Souza Machado Filho. Com a palavra, sua excelência, o eminente relator, ministro Emanuel Pereira. Senhor presidente, senhores ministros, aqui cuida-se de recurso ordinário interposto em face do acórdão do TRT da primeira região, em que é negado provimento ao agravo regimental e mantida a decisão do desembargador relator, em que extinto feito sem resolução do mérito. A recorrente, senhor presidente, senhores ministros, em suas razões de recurso ordinário, repisa idêntica tese apresentada em sede regional, tão somente para afastar o fundamento relativo à comprovação do recolhimento das custas processuais. No entanto, quedou-se inerte em confrontar os fundamentos adotados no acórdão relacionados à omissão quanto adotado no acórdão relacionado, tão somente no acórdão relacionado à omissão quanto à necessidade de comprovação do teor da ação mandamental anteriormente impetrada e sua respectiva decisão. Assim, senhor presidente, é aqui a incidência do óbice da súmula 422 do TST e o voto vai no sentido de não conhecer do recurso ordinário. Perfeito. Doutor Carlos Vinícius, pretende fazer uso da palavra? Só o registro, senhor presidente, poderes nos autos. Muito obrigado. Algum destaque no voto, sua excelência, o relator? De acordo. Sem destaques, assim se decide a unanimidade. Nós temos o voto do eminente relator, ministro Emanuel Pereira, consignada a presença do ilustre advogado, doutor Carlos Vinícius Duarte Amorim. Relator, excelentíssimo senhor ministro Emanuel Pereira, processo RO 1, dígito 76 de 2011, em que são partes Rossana Dolores da Paixão Kratz e Massa Falida de ISA, Viação Aérea Rio Grandense. Impedida, excelentíssima senhora ministra Maria Cristina Peduzzi. Com a palavra, sua excelência, o eminente relator, ministro Emanuel Pereira. Senhor presidente, senhores ministros, aqui é um recurso ordinário interposto em face do acórdão do TRT da 18ª região, em que é denegada a segurança. O ato coator, senhor presidente, consiste em decisão do juízo da vara do trabalho, em que determinado que a execução do crédito trabalhista apurado se processe perante o juízo universal da falência. Considerando que o ato coator consiste em sentença terminativa do feito, conforme o artigo 795 do CPC, forçoso concluir pelo cabimento do agravo de petição, recurso já manejado, o que atrai os óbices das orientações jurisprudenciais 54 e 92 da SDI 2. E, concluindo, senhor presidente, eu conheço do recurso ordinário e extingo o processo sem resolução do mérito. Pois não. O voto é favorável à vossa senhoria. Indago dos colegas se há algum destaque. Sem destaques, assim se decide a unanimidade. Nós temos o voto de sua excelência, o ministro Emanuel Pereira, consignada a presença do doutor Carlos Vinícius Duarte Amorim. Obrigado, senhor.
Relator, excelentíssimo senhor ministro Emanuel Pereira, processo RO 6.634, dígito 50, de 2011, em que são partes Jean-Claude Freire e Brinks Segurança e Transporte de Valores LTDA. Palavra, sua excelência, eminente ministro Emanuel Pereira. Senhor presidente, senhores ministros, aqui trata-se de recurso ordinário interposto pelo autor em face de acórdão do TRT que julgou a pretensão desconstitutiva improcedente. O recorrente insiste na procedência do pedido de corte rescisório pelo critério de violação do artigo 2028 do Código Civil Brasileiro. Ao ser proferida a decisão rescindenda, em 29 de maio de 2007, a matéria relativa à prescrição a ser aplicada, se é trabalhista ou a estabelecida no Código Civil, nas ações de indenização decorrente de acidente de trabalho, era de interpretação controvertida em nossos tribunais, situação que se encontra ainda nos dias atuais. Aqui, senhor presidente, a incidência da súmula 83 do TST e trago precedentes específicos meus, do ministro Caputo Bastos, do ministro Alberto Bresciani e do ministro Pedro Paulo Mandos. E o voto, senhor presidente, vai no sentido de negar provimento ao recurso. Pois não. Doutor Maurício, pretende sustentar? Senhor presidente, o voto é favorável pelo recorrido, apenas o registro, caso seja mantido o voto. Muito obrigado. Algum destaque no voto, sua excelência, relator? Sem destaques, assim se decide a unanimidade. Nós temos o voto do eminente relator, ministro Emanuel Pereira, consignada a presença do ilustre advogado, doutor Maurício de Figueiredo Corrêa da Veiga. Relator, excelentíssimo senhor ministro Alberto Bresciani, em que é revisora, excelentíssima senhora ministra Adelaide Miranda Arantes, processo ação rescisória 9.190, dígito 11 de 2013, em que são partes José Lelivaldo Lourenço Alcântara Leal e Banco do Brasil S.A. A palavra, sua excelência, o eminente relator, ministro Alberto Bresciani. Senhor presidente, senhoras ministras e ministros, ação rescisória em que se pretende o desfazimento de acórdão da egrégia SDI1, em processo que foi relatado pelo ministro Horácio Sena Pires, e pelo qual não foi conhecido o recurso de embargos apresentado pela parte, em face da aplicação dos termos da OJ transitória 69 da SDI1 desta Corte, que cuida da transformação dos efeitos da criação das rubricas AF e ATR em face da extinção da rubrica AFR para os servidores, para os empregados aposentados do Banco do Brasil. A parte alega violação dos artigos 5º, 36 da Constituição Federal e 468 da CLT, afirma a existência de documento novo, pareceres de 91 e nota de 94, e ainda erro de fato ao argumento de que as verbas AF e ATR somente se aplicariam ao pessoal em atividade, que as normas vigentes à época da aposentadoria do autor não lhe asseguravam o recálculo do benefício, com a inclusão da comissão atribuída no cálculo inicial pelo seu valor reajustado a partir de julho de 96. Como reiteradamente temos julgado nesta subseção, senhor presidente, e já de início eu afasto a questão do erro de fato, porque no acórdão rescindendo, o eminente ministro Horácio Sena Pires adotava a compreensão, que também seria a minha, mas ressalvava o seu ponto de vista para acompanhar a jurisprudência firmada no âmbito da egrégia Corte. E, por isso, a matéria foi inteiramente apreciada, inclusive, sob os fundamentos que poderiam, eventualmente, levar a resultado diverso. As violações apontadas não resistem à compreensão fixada pela Corte, pela via da referida OJ transitória, de forma que a violação não seria possível, ainda que houvesse pré-questionamento em torno dos aspectos pertinentes à violação do direito adquirido. Com relação ao documento novo, os documentos mencionados são cronologicamente antigos, mas a parte não justifica a razão pela qual deles não se serviu
na sua fundamentação, que no processo matriz alcança diversos documentos contemporâneos a esses agora destacados. Por isso, com todas as vênias, eu proponho que se julgue improcedente a ação rescisória. Pois não, muito obrigado. Pelo autor, doutora ministra Adelaide Miranda, revisora. Senhor presidente, na condição de revisora, eu analisei e a minha conclusão é data máxima vênia a mesma do doutor relator. Pois não. Doutora Silvia Pérola, pelo autor, pretende fazer uso da Sim, palavra? Excelência. Pois não, tempo regimental. Apenas, Excelência, para fazer o registro da presença, em respeito ao reclamante que represento e aos inúmeros aposentados, incentivados, injustiçados, porque não vou repetir a sustentação, Excelência, que fiz na sessão anterior, em respeito a vossas excelências. Mas, pelo munus constitucional que me incumbe, eu não poderia novamente aproveitar o espaço desta tribuna para rogar, implorar às vossas excelências a revisão da OJ transitória número 69 da SDI1, que consagra, assim, violação ao direito adquirido desses aposentados incentivados. Agradeço. Pois não. Doutor James Wairos, eu vou indagar dos colegas se há algum destaque no voto de Sua Excelência e da eminente revisora. De acordo. Sem destaques, assim se decide a unanimidade, nos termos do voto Sua Excelência, o eminente relator, secundado pela eminente revisora, consignada a presença do ilustre advogado doutor Jairo Wairos ou Vairos? Vairos. Agradecido pela presença de Sua Senhoria, ilustre advogado doutor Silvia Pérola. Relator excelentíssimo, senhor ministro Emanuel Pereira, processo RO 760, dígito 57, de 2011, em que são partes ASFAC, Administração e Corretagem de Seguros, LTDA, e Marta Terezinha Peçanha Gorete. Impedida, excelentíssima senhora ministra Adelaide Miranda Arantes. Com a palavra, Sua Excelência, eminente ministro Emanuel Pereira. Senhor presidente, aqui cuida-se de recurso ordinário, interposto em face do acórdão do TRT da Terceira Região, em que é julgado improcedente o pedido de corte rescisório. Senhor presidente, senhores ministros, no julgamento da ação rescisória, o Tribunal Regional julgou improcedente a pretensão desconstitutiva, condenando a autora, pessoa jurídica, no recolhimento de custas processuais. Nas razões do recurso ordinário, a autora reiterou o pedido de justiça gratuita, já rejeitado pela relatora no regional. Esta Corte, senhor presidente, já consagrou o entendimento de que os benefícios da justiça gratuita, excepcionalmente, podem ser aplicados às pessoas jurídicas, por exegese do artigo 5º, 54, 74 da Constituição Federal. Entretanto, senhor presidente, tem-se por necessário, em tais casos, a comprovação de forma consistente da incapacidade econômica da parte para responder pelas despesas processuais, fato que não ocorreu na presente hipótese. Daí porque, senhor presidente, senhores ministros, o voto está indo no sentido de não conhecer do recurso ordinário. Pois não. Doutor Silvio de Magalhães, pretende fazer uso da palavra? Sim, excelência. Pois não, tempo regimental. Entre os julgadores, meus cumprimentos respeitosos nessa manhã. Data vênia, rogo à Corte que não acompanhe o voto do relator no particular. Por quê? A folha 17, 18 dos autos de origem está, sim, autuado um documento contábil firmado por profissional idôneo que comprova a incapacidade econômica da instituição que, por sinal, não tem fins lucrativos por ser uma associação.
esses dois documentos, firmados por pessoas que têm responsabilidade legal em caso de falsa declaração, porque é um contador, vem acompanhada também da legítima declaração do representante legal da instituição no sentido da incapacidade econômica. Conseguindo ainda, excelências, que aqui estou, em virtude de laços de amizade, com um dos integrantes da diretoria, e que exerço aqui a defesa da instituição de forma gratuita, razão pela qual não se pode invocar o fato de ter constituído advogado particular como razão para indeferir a gratuidade. Razões suficientes, inclusive documentais, para afastar a argumentação no sentido de indeferir a assistência judiciária gratuita ao autor recorrente. Pondere-se ainda, excelência, que a defesa ampla é núcleo material irredutível da Constituição da República, razão pela qual a orientação que se deve ter em razão do exercício da defesa e recursos a ela inerentes é, por óbvio, no sentido de ampliar e jamais restringir, quanto mais quando os referidos documentos e a referida declaração não foram, em momento algum, infirmados pela parte oposta que teria interesse jurídico de fazê-lo. Razão pela qual estes documentos, além de merecerem a fé do grau das pessoas que os firmaram, têm ainda o benefício de estamparem fatos incontroversos desses autos. Razão pela qual rogo a Vossas Excelências que revejam a posição, inclusive, Sua Excelência, o ministro relator, para reconhecer o direito à gratuidade da justiça e admitir o recurso ordinário. Muito obrigado, Excelência. Pois não. Algum destaque no voto, Sua Excelência, o eminente relator? Senhor presidente, pela pois ordem. Não, ministro Douglas. Examinando o voto do eminente relator, Excelência prima pela exaustão quando profere os votos neste colegiado, consta o registro de que a recorrente não colacionou nenhuma prova suficiente para provar a sua alegação de miserabilidade jurídica. Além disso, a tese que prevaleceu na instância de origem está centrada na restrição do benefício da gratuidade da justiça às pessoas naturais, particularmente aos reclamantes no âmbito dessa jurisdição especializada. E, além disso, avança para reconhecer, ainda à Corte de Origem, que esse benefício seria deferível aos empregadores, pessoas naturais, que comprovassem a insuficiência de recurso. Me parece, senhor presidente, senhores ministros, que há uma colisão entre o registro contido no voto do eminente relator e aquilo que foi preconizado da tribuna, e por essa razão eu vou pedir vista regimental. Senhor presidente, eu gostaria, eu estava preparado para responder ao ilustre advogado, quando ele afirma que os fatos são incontroversos, e não são tão incontroversos assim. Apenas, senhor presidente, por amor ao debate, dizer o seguinte, que no caso em exame, a recorrente, no momento em que a juizada apresentação rescisória postulou o benefício da justiça gratuita, colacionando tão somente um balancete fornecido por escritório de contabilidade de sua confiança, evidente, o que não é satisfatório a demonstrar cabal insuficiência econômica para responder pelas despesas processuais. A recorrente, senhor presidente, não colacionou nenhuma prova suficiente para provar a sua alegação de miserabilidade jurídica. Mormente, quando se verifica que foi colacionada apenas ao recolhimento, aliás, foi condenada apenas ao recolhimento de custas processuais no importe de R$ 218,62, valor notoriamente inferior àquele recolhido
a título de depósito prévio, efetuado, ressalte-se, espontaneamente, quando do ajuizamento da presente rescisória e constante da folha 44. Eu acredito que o ilustre advogado não chegou até lá. No montante, no importe de R$ 2.187, fato a revelar sua plena capacidade de arcar com as despesas deste processo, em contraposição à mera alegação de insuficiência financeira. Com esses argumentos finais, senhor presidente, eu estou mantendo o voto. Pois não. Chamou a atenção o fato de 2.187 de depósito prévio, ela o efetuou espontaneamente, e depois diz que não tem recurso financeiro para depositar custos no valor de R$ 218. Mas, vistas a sua excelência, o ministro Relator excelentíssimo, senhor ministro Emanuel Pereira, processo RO 17.429, dígito 45, de 2011, em que são partes Osmar Alves Ferreira e Poliálcool, distribuidora de álcool LTDA, e Hernani da Rocha. Com a palavra, sua excelência, o eminente relator. Senhor presidente, senhores ministros, aqui um recurso ordinário interposto pela impetrante, em face do acórdão do TRT, que extinguiu a ação de mandado de segurança sem resolução de mérito. A jurisprudência, senhor presidente, desta sessão firmou-se no sentido de que a alegação de nulidade de intimação de decisão proferida ao processo de conhecimento consiste em óbice ao trânsito em julgado da decisão de tal sorte que a parte prejudicada pelo alegado vício de comunicação do ato processual, incumbe interpor o recurso próprio no prazo legal, cujo termo inicial coincide com a data em que o sucumbente toma ciência inequívoca do dissísio impugnado, oportunidade em que deverá alegar a nulidade de intimação. Aqui, senhor presidente, salvo melhor discernimento, é a incidência da orientação jurisprudencial 92 da SDI 2. Trago precedentes da minha relatoria, da relatoria do ministro Cláudio Brandão e do ministro Hugo Scheumann. E por esses fundamentos estou negando provimento ao recurso ordinário. Pois não. Doutor Paulo Silva, por hora o voto é favorável à recorrida. Eu vou indagar dos colegas se há alguma divergência, algum destaque no voto de sua excelência. Não havendo destaque, proclamo que a decisão é unânime, nos termos do voto do eminente relator, consignada a presença do ilustre advogado, doutor João Paula Silva. Obrigado, excelência. Relator excelentíssimo, senhor ministro Douglas Rodrigues, processo RO 1.161.400, dígito 15, de 2009, em que são partes Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, e Lilian Chartuni Gereudini. A palavra, sua excelência, o eminente relator, ministro Douglas Alencar. Senhor presidente, senhores ministros, trata-se de recurso ordinário contra acórdão proferido em ação rescisória pelo egrégio 2º Tribunal Regional do Trabalho. A presente rescisória vem calcada em violação legal, inciso 5 do artigo 485 do Código de Processo Civil, e também em suposta violação das regras que definem a competência material desta Justiça do Trabalho, portanto, fundada também no inciso 2 do artigo 485 do Código de Processo Civil. No meu voto, eu estou conhecendo do recurso, porquanto atendidos os pressupostos legais. E, em relação às questões debatidas, antecipo que o voto é favorável à ilustre advogada que ocupa a tribuna, que inclusive atua em causa própria, na medida em que não vislumbro a sugerida incompetência material dessa Justiça do Trabalho, tendo em conta que a relação de emprego, matéria debatida na ação matriz, foi reconhecida à luz das circunstâncias e dos fatos da causa, contratação esta que teria como
legitimidade formal à Lei 6539 de 78, mas que, na verdade, essa lei serviu apenas como um pano de fundo, como um biombo, para fraudar uma contratação seletista típica. Não vislumbro, portanto, a incompetência material afirmada. Também não diviso, na linha do que decidiu a Corte de origem, a violação do artigo 37, inciso 2, do artigo 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. A contratação aconteceu nos idos de 1978, antes, portanto, do advento da Constituição Federal de 88. Por isso, não podem os referidos preceitos terem sido violados. A Constituição de 67 não exigia concurso público para o ingresso na condição de servidor seletista nos órgãos da administração pública direta e indireta, e por isso não há como reconhecer a violação constitucional apontada. Há ainda violações outras postas no recurso ordinário aos artigos 2º e 61, parágrafo 1º, inciso 2, a linha A da Constituição Federal, preceitos que, todavia, não foram objeto de pré-questionamento. Portanto, senhor presidente, senhores ministros, o meu voto é pelo conhecimento e desprovimento do presente recurso ordinário, mantendo íntegra a decisão regional. Obrigado. Doutora Línia, o voto por ordem lhe é favorável. Eu vou indagar dos colegas se há algum destaque. Algum destaque no voto, Sua Excelência, eminente relator? Sem destaques, proclamo que a decisão é unânime nos termos do voto do eminente relator, ministro Douglas Alencar Rodrigues, consignada a presença da ilustre advogada, doutora Lilian Chartuni Jureidini. Muito obrigado, senhora. Relator, excelentíssimo senhor ministro Emanuel Pereira, processo 10.587, dígito 56 de 2010, em que são partes Sueli Nieto Riquete e Banco do Brasil S.A. Com a palavra, Sua Excelência, o eminente relator, ministro Emanuel Pereira. Senhor presidente, sucintamente, aqui um recurso ordinário interposto pela autora, a decisão que pronunciou inépcia da inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito. O acórdão recorrido pautou-se em duplo fundamento, independentes e autônomos, ao extinguir o processo sem a resolução de mérito. A recorrente manifesta a resignação apenas quanto ao primeiro, silenciando-se em relação ao segundo fundamento, capaz por si só de manter o resultado da demanda. Ressai o não conhecimento do recurso ordinário quanto ao tema, cujas razões não impugnam todos os fundamentos da decisão recorrida, uma vez que não atendido o requisito da motivação previsto no artigo 514.2 do CPC. Aqui, senhor presidente, senhores ministros, a incidência da súmula 422 do TST e o voto vai no sentido de não conhecer do recurso ordinário. Amém. Muito obrigado. Por hora, o voto é favorável ao Banco do Brasil. Doutor Rafael, eu vou indagar dos colegas se há algum destaque. Sem destaque, assim se decide a unanimidade. Nós temos o voto do eminente relator, consignada a presença do ilustre advogado doutor Rafael Ângelo Lotti Júnior. Excelência, só juntada da procuração. Deferida a procuração. Obrigado. Relator, excelentíssimo senhor ministro Emanuel Pereira, processo RO 4.575, dígito 04 de 2010, em que são partes Homero Lima Vieira e Banco da Amazônia S.A. Basa. Impedido, excelentíssimo senhor ministro Douglas Rodrigues. Com a palavra, Sua Excelência, o eminente relator, ministro Emanuel Pereira. Senhor presidente, senhores ministros, eu fiz um resumo, senhor presidente, do voto, mas o voto ele está melhor aparelhado do que o meu resumo, mas, em virtude do tempo, eu vou ler apenas o resumo. É um recurso ordinário, senhor presidente, interposto pelo autor em face do acórdão do TRT, que julgou a ação rescisória improcedente. Recurso desfundamentado em parte. O regional, no acórdão recorrido quanto à invocação de violação dos artigos 1º, 170 da Constituição Federal, 114, 421, 424 do Código Civil e 468 da CLT, julgou a ação rescisória improcedente,
com base nas exegeses contidas nas súmulas 83 e 2981 do TST. O recorrente, contudo, não impugna esses fundamentos, de modo que o apelo se revela desfundamentado. Assim, quanto a esses pontos, senhor presidente, eu não estou conhecendo do apelo por quanto desfundamentado. O tema seguinte é violação literal de lei, direito adquirido, irredutibilidade salarial, distribuição do ônus da prova. Digo eu, senhor presidente, que na sentença rescindenda, o pedido de diferenças de complementação de aposentadoria foi indeferido com fundamento na existência da renúncia do reclamante, que instado a aderir aos valores de novo plano de cargos e salários, quedou-se inerte. Nesta ação rescisória, o autor invoca direito adquirido ao recebimento da complementação de aposentadoria, calculada sobre os valores do novo PSS, PCS, irredutibilidade salarial e ausência de prova de concessão de prazo para adesão. Ocorre, senhor presidente, senhores ministros, que a controvérsia não foi solucionada à luz do direito adquirido de que trata o artigo 5º 36 da Constituição, inexistindo pronunciamento explícito na decisão rescindenda, impossível que tenha o acórdão rescindendo incorrido em violação literal de lei. Aqui a incidência do item 1 da súmula 298 do TST. De outro lado, não há se falar em violação do artigo 7º, 6º da Constituição em relação à invocação de suposta redução de benefício de complementação de aposentadoria. Notem que o artigo 194, item 4º da Constituição, contém norma específica nas disposições gerais da Seguridade Social, em que se assegura a irredutibilidade dos benefícios de natureza previdenciária, de modo que não há se falar em ampliação do princípio da irredutibilidade salarial para alcançar os benefícios de complementação de aposentadoria. Por derradeiro, não há violação dos artigos 818 da CLT e 333 do CPC, pois no processo matriz o reclamado afirmou ter concedido prazo para que o ora autor pudesse aderir ao novo PCCS, o que foi confessado pelo reclamante, conforme consta na sentença rescindenda, de modo que se tornou desnecessária a produção de prova por força do artigo 334.2 do CPC. Assim, senhor presidente, por todos esses fundamentos, eu estou conhecendo parcialmente do recurso ordinário e, no mérito, estou negando-lhe provimento. Pois não. Doutora Eliane Travesso pretende fazer uso da palavra. Sim, senhor, excelência. Com procuração nos autos. Perfeitamente. Por favor, tempo regimental. Obrigada. Senhores ministros, egrégia sessão, pelo voto do relator já se vê a complexidade da matéria trazida a exame dessa Corte. Vou começar a história do começo. O senhor Homero, que é o recorrente, se aposentou do Banco da Amazônia em 1971, quando estava vigente uma portaria, a portaria 375 de 69, que garantia a paridade de vencimentos com o pessoal da ativa. Assim, ele permaneceu aposentado, percebendo a complementação de aposentadoria garantida pela Caixa de Previdência do banco, até que, em 1994, o banco editou um novo plano. E esse plano demorou efetivamente a ser implementado, até que, quando foi implementado, começou a haver uma redução gradual da complementação de aposentadoria desse empregado. Razão pela qual ele ajuizou a reclamação trabalhista, juntou os comprovantes, os contra-cheques,
e disse, realmente na inicial, que havia recebido uma correspondência do banco, permitindo a ele, facultando a opção pelo novo plano de cargos e salários. Mas que ele deixou de se manifestar porque já tinha aderido ao seu patrimônio jurídico a resolução que lhe garantia paridade de vencimentos. Em razão da redução salarial que começou a ocorrer em relação a esse novo plano que o banco implementou, ele ajuizou a reclamação trabalhista e juntou a correspondência que veio do banco, comunicando que estava sendo implementado o novo plano. Nessa correspondência, que consta as folhas 70 desses autos, não há nenhum prazo. Comunica só que está sendo implementado, que estarão no banco à disposição dos empregados interessados, agentes para prestar informações, e que essas informações e essa entrevista poderá ser feita no banco lá em Belém, na sua sede em Belém. E ele sempre foi lotado no Banco da Amazônia, aqui em Brasília. Não há nenhum prazo. No entanto, o meritíssimo juiz de primeiro grau, ao apreciar essa ação, entendeu que ele renunciara tacitamente a um direito adquirido porque não se manifestara no prazo. Renúncia, portanto, essa é a matéria trazida a exame da Corte. E a base da ação rescisória é o direito adquirido, vem buscando a observância, o respeito ao direito adquirido. E o juízo de primeiro grau entendeu que uma renúncia tácita, porque ele não teria observado o prazo, fez com que ele passasse automaticamente para esse outro plano de cargos e salário, que reduzia drasticamente a complementação. Esse é o fundamento principal da ação rescisória, é a renúncia tácita adquirida, admitida contra o direito adquirido. Então, são essas razões, trago no recurso ordinário várias decisões dessa Corte, dizendo da impossibilidade de renúncia, ela tem que ser muito específica, com demonstração clara que não existe prejuízo. Vários julgados de eminentes ministros integrantes dessa Corte. É porque rogo que Vossa Excelência reexamine, não acompanhe de pronto ao voto do ministro relator e que dê provimento ao recurso para que seja reconhecido o direito do autor a essa complementação que ele faz jus desde que se aposentou em 71. Muito obrigada. Muito obrigada, senhora. Ministro Emanuel Pereira. Senhor presidente, o que foi dito da tribuna, em parte, é o que ocorreu. Mas aqui, senhor presidente, a controvérsia ela não foi solucionada à luz do direito adquirido de que trata o artigo 5º, 36, porque inexiste pronunciamento explícito na decisão rescindenda. Daí a impossibilidade, impossível que tenha um acordo rescindendo incorrido em violação literal de lei. Daí porque, pedindo a máxima vênia à ilustre advogada, senhor presidente, estou mantendo. Pois não. Algum destaque? Vista regimental, senhor presidente, desse processo. Vista regimental, a sua excelência, o ministro Cláudio Brandão. Para variar. Senhor presidente, eu peço notas. Notas degravadas à ministra Adelaide Miranda. Presidente, por gentileza, também para mim, eu esqueci. Também a sua excelência, o ministro Cláudio Brandão. Relator excelentíssimo, senhor ministro Emanuel Pereira, processo RO 1655, dígito 82, de 2011, em que são partes Criciúma, Companhia Comercial LTDA e outros, Construções, Engenharia e Montagens S.A., Jerônimo Campos da Rocha e José Miguel Braga Ferreira. Com a palavra, sua excelência, o eminente relator, o ministro Emanuel Pereira. Senhor presidente, aqui cuida-se de recurso ordinário interposto em face de acórdão do TRT da 15ª Região, em que é negado provimento ao agravo regimental e mantida a decisão do desembargador relator, em que indeferida a petição inicial do mandado de segurança. Para impugnar a decisão que as incluiu na execução por reconhecer a formação de grupo econômico
com a empregadora dos exequentes, as impetrantes dispunham de remédio jurídico próprio, incidindo, portanto, a exegese da orientação jurisprudencial 92 da SDI 2. Daí porque, senhor presidente, eu conheço do recurso ordinário e, no mérito, nego-lhe provimento. Doutora Kelly Regina, pretende fazer sustentação? Sim. Pretende? Sim, com procuração dos autos? Sim. Então, pelo não tempo, tenho. Desculpa, eu vou juntar. Deferida juntar de procuração pelo tempo regimental de 10 minutos, por favor. Egrégia Corte, eminentes ministros, as recorrentes em empresas recorrentes e seus respectivos sócios inconformados com a respeitável decisão que julgou extinto o feito sem o julgamento do mérito nos autos do mandado de segurança preventivo contra os atos das autoridades coatoras da 1ª e 2ª Vara de Paulínia, interior de São Paulo, acreditam que a respeitável decisão merece provimento, porque está em conformidade, porque não foi proferida em conformidade com a legislação e com as provas colacionadas nos autos. Tem-se que as recorrentes impetraram mandado de segurança, pois passaram a ser incluídas em diversas demandas em que não faziam parte do polo passivo, sendo que jamais atuaram na comarca de Paulínia. As recorrentes tratam-se de construtora do ramo da construção civil. E a real recorrente, a real reclamada destas demandas, tratam-se de empresa de engenharia civil que atuaram nas obras da cidade de Paulínia, juntamente com a empresa Petrobras. E jamais as recorrentes atuaram na cidade de Paulínia, atuando somente na cidade de São Paulo, na região metropolitana. E ocorre que elas foram incluídas, e até hoje são, nas comarcas de Paulínia, sem intimação das partes. As recorrentes têm tomado ciência das inclusões nessas demandas através do bloqueio online de suas contas, onde autos numerários têm sido retidos de suas contas, e as recorrentes têm tomado ciência do bloqueio dessas contas somente através da retenção dos numerários. Os meritíssimos juízes de primeira instância, no mesmo ato, incluem as recorrentes na demanda, desconsideram a personalidade jurídica, incluem os sócios, determinam a constrição dos valores das contas bancárias e não intimam as partes. As recorrentes só tomam ciência quando os bancos informam a retenção. E sendo que a única relação que as recorrentes têm com a real reclamada destas demandas, que é a reclamada Senza Engenharia, foi um contrato de consórcio. Este contrato de consórcio foi um contrato firmado no ano de 1999, data posterior a essas reclamações, que são reclamações de 96 a 98. Este contrato de consórcio fora firmado no ano de 1999 e terminou em 2001. Foi um contrato de consórcio firmado na região sul, na cidade de Santa Catarina. Foi um contrato firmado por exigência de um procedimento licitatório, uma obra pública na região de Santa Catarina, uma obra da Companhia de Gás do Estado do Rio Grande do Sul. Ou seja, se há a responsabilidade, ao menos solidária, do contrato de consórcio, essa responsabilidade abrange a cidade de Santa Catarina e o ano de 99 a 2001.
Ou seja, não há falar em responsabilidade da cidade de Paulínia, sendo que as recorrentes jamais atuaram na cidade de Paulínia. Existem, sim, 2 reclamações trabalhistas na cidade de Paulínia, cujo, inclusive, os reclamantes constam como recorridos, o Jerônimo e o José Miguel. E essas reclamações só ocorreram na cidade de Paulínia porque o endereço dos reclamantes constam nessa região, mas as obras não ocorreram lá. Tem-se que as recorrentes têm o grande patrimônio, a maior parte, na grande verdade, do patrimônio das recorrentes está garantindo, está penhorado para garantir execuções que não são suas, através de bloqueios online, de autos numerários retidos, imóveis dados em penhoras, fianças bancárias, veículos impedidos de circular, ou seja, se o presente recurso, se o presente mandado de segurança não for deferido, as recorrentes correm o risco de fechar as suas portas. E se as recorrentes tiverem de brigar de um em um dessas dezenas de processos, que chegam quase a centenas, que a reclamada Sensa deixou para trás e desapareceu há anos, as recorrentes terão inúmeras diversidades de julgados. Por último, é importante destacar que, após a interposição do presente recurso, alguns juízes auxiliares tiveram a oportunidade de julgar alguns desses recursos interpostos em primeira instância e tiveram o zelo de analisar os contratos sociais das recorrentes e da reclamada Sensa. E perceberam, sim, que tratam-se de objetos e de personalidades jurídicas distintas, e excluíram as recorrentes de algumas demandas e liberaram, sim, alguns valores bloqueados, pois perceberam que não pertencem ao mesmo grupo econômico. Ou seja, as recorrentes possuem alguns julgados a seu favor em primeira instância. Mas ocorre, porém, que os titulares, meritíssimos juízes de primeira instância, não atinaram a este caso. Ou seja, o presente recurso merece provimento, pois ele precisa unificar essa diversidade de julgados em primeira instância por medida de justiça. Por isso, eu requeiro o provimento do presente recurso para que seja deferida a inexistência de grupo econômico entre as recorrentes e a reclamada Sensa, que encontra-se desaparecida, de modo que não é justo que as recorrentes respondam por demandas que não lhe pertencem. Muito obrigada. Manuel. Senhor presidente, com todas as vênias, a própria advogada da tribuna destaca a utilização de recursos nas ações primitivas, o que reforça a tese de não cabimento do mandado de segurança. Aqui, senhor presidente, é interessante porque o óbice ele é processual, não cabe mandado de segurança. A matéria desafia remédio jurídico próprio, inclusive com dilação probatória. Eu trago, senhor presidente, apenas para ilustrar e encerrar, um precedente da relatoria de Vossa Excelência, quando diz que recurso ordinário, mandado de segurança, execução contra a empresa que alega não ter integrado a relação processual, não cabimento, e continua a assertiva da recorrente de que não é responsável pelos débitos trabalhistas da executada, exige dilação probatória, o que não se coaduna com o meio constitucional eleito,
no qual é inviável o reexame aprofundado de provas e fatos. E Vossa Excelência nega provimento. E na esteira, presidente, pedindo vênia à ilustre advogada, eu ouso manter o meu voto. Algum destaque no voto, Sua Excelência? Senhor presidente, eu peço vista regimental. Pois não. Vista regimental, Sua Excelência Ministra Cristina Peduzzi. Retorno de vista regimental concedido ao excelentíssimo senhor ministro Emanuel Pereira, em que é relator o excelentíssimo senhor ministro Alberto Bresciani. Processo AIRO 398, dígito 30, de 2013. O excelentíssimo senhor ministro relator votou no sentido de conhecer do agravo de instrumento e, no mérito, negar-lhe provimento. Não houve sustentação oral. Não participou do início do julgamento, excelentíssimos senhores ministros Delaide Miranda Arantes e Douglas Rodrigues. Com a palavra, Sua Excelência, o eminente vistor, ministro Emanuel Pereira. Senhor presidente, eu estou acompanhando, o 358. Eu estou acompanhando o voto do eminente relator, no sentido de negar provimento ao agravo, porém com ressalva de fundamentação, presidente. Pois não. Algum destaque no voto, Sua Excelência, relator? Sem destaques, assim se decide a unanimidade, com ressalva de fundamentação de Sua Excelência, o eminente ministro Emanuel Pereira. Retorno de vista regimental concedido ao excelentíssimo senhor ministro Emanuel Pereira, em que é relator, excelentíssimo senhor ministro Cláudio Brandão. Processo RO 6.736, dígito 97, de 2012. O excelentíssimo senhor ministro relator votou no sentido de dar provimento ao recurso ordinário para restringir a aplicação à multa de 1%, sobre o valor atualizado da causa nos termos do artigo 538, parágrafo único do CPC. Não participou do início do julgamento, excelentíssimos senhores ministros Barros Levenhag e Maria Cristina Peduzzi. Não houve sustentação oral. Com a palavra, Sua Excelência, o eminente vistor, ministro Emanuel Pereira. Senhor presidente, eu estou acompanhando com muita alegria o douto voto do eminente relator, no sentido de dar provimento ao recurso ordinário, porém com divergência de fundamentação. Senhor presidente, na decisão rescindenda, quando dos embargos de declaração, o TRT aplicou multa de 1% sobre o valor da causa, por protelação na forma do artigo 538, parágrafo único do CPC, e condenou indenização por litigância de má-fé no importe de 20%. Nesta rescisória, o Estado do Ceará alega a violação literal do artigo 18, parágrafo 2º do CPC, além de outros dispositivos. O TRT julgou a ação rescisória improcedente. O autor interpõe recurso ordinário. O eminente relator está dando provimento ao apelo, aspas, para restringir a aplicação à multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 538, parágrafo único do CPC. Fecho aspas. Fundamenta que, aspas, as sanções possuem caráter punitivo e repressor e a aplicação concomitantemente acarretaria ofensa ao princípio do non bis in idem. Fecho aspas. Pedindo a máxima vênia, senhor presidente, ouso divergir da fundamentação lançada pelo relator, pois entendo que não há bis in idem. Indenização e multa são institutos de natureza distintas. Multa constitui penalidade imposta em razão da realização de uma conduta vedada por lei. Indenização consiste na reparação do dano causado pela violação ou abuso de um direito, sendo seu escopo o retorno ao status quo ante. Tratando-se de institutos de naturezas distintas, inexiste o bis in idem. Haveria bis in idem, senhor presidente, apenas se fossem aplicadas concomitantemente a multa de 1% sobre o valor da causa
de que trata o artigo 17, parágrafo único do CPC, e aquela prevista no artigo 538, parágrafo único do CPC, o que não ocorreu. Ademais, esse fundamento não seria hábil a deflagrar o corte rescisório por violação literal de lei, porque a vedação ao bis in idem consiste em garantia constitucional e implícita, ou seja, não está prevista na literalidade de nenhum dispositivo afeto ao caso em exame. Não obstante, comungo com o relator no sentido de dar provimento ao recurso ordinário, porém com fundamento na violação literal do artigo 18, parágrafo 2º do CPC. Não há no acórdão rescindendo a alusão a prejuízo suportado pela reclamante, que mereça a reparação por meio da indenização deferida, e sendo certo que a incidência do artigo 18, parágrafo 2º do CPC, decorreu do só fato da litigância de má-fé por protelação na forma do artigo 17.7 do CPC. Não havendo dano a ser reparado, senhor presidente, senhores ministros, não há se falar em indenização, restando configurada a má aplicação do artigo 18, parágrafo 2º do CPC. E, nesse sentido, senhor presidente, eu trago precedentes da minha relatoria, julgado em junho de 2012, do ministro Pedro Paulo Manos, julgado em junho de 2010, do ministro Barros Levenhagen, julgado em outubro de 2006, da ministra Adelaide Miranda Arantes, na 7ª turma, julgado em abril de 2014, e do ministro Maurício Godinho Delgado, na 3ª turma, julgado em janeiro de 2014. Nessa esteira, senhor presidente, impõe-se o corte rescisório por violação literal do artigo 18, parágrafo 2º do CPC, em razão da sua má aplicação no acórdão rescindendo. E por esses fundamentos, eu estou acompanhando o relator quanto ao provimento do apelo, porém entendo que na parte dispositiva impõe-se consignar do provimento ao recurso ordinário para julgar procedente a ação rescisória por violação literal do artigo 18, parágrafo 2º do CPC, para em juízo rescindente desconstituir em parte o acórdão rescindendo, afastando a condenação em indenização por litigância de má-fé, conceder os benefícios da assistência judiciária gratuita à ré, conforme declaração de miserabilidade jurídica, firmada a folha 973 do sequencial 1, custas pela ré, no importe de R$ 115,35, dos quais fica isenta, na forma do artigo 3º da Lei número 1060 de 1950. Ministro Brandão. Presidente, não me oponho, se Sua Excelência não se opuser também, a agregar os fundamentos que traz a sua decisão. Embora haja acordo dessas turmas, no sentido da tese que eu exponho, não tenho nenhuma divergência em encampar os fundamentos, Sua Excelência. Sua Excelência, o eminente relator, agrega ao seu voto. Com o devido crédito, evidentemente. Claro. E eu indago dos colegas se há alguma divergência. Não há divergência, assim se decide a unanimidade, nos termos do voto do eminente relator, com os aportes trazidos à colação pelo eminente ministro Emanuel Pereira. Retorno de vista regimental concedido ao excelentíssimo senhor ministro Emanuel Pereira, em que é relator excelentíssimo senhor ministro Caputo Bastos. Processo RO 82.300, dígito 67, de 2008. Excelentíssimo senhor ministro relator votou no sentido de conhecer do recurso ordinário e, no mérito, dar-lhe provimento. Os excelentíssimos senhores ministros Cláudio Brandão e Hugo Schormann votaram no sentido de negar provimento ao recurso. Não participaram do início do julgamento, excelentíssimos senhores ministros Maria Cristina Peduzzi, Adelaide Miranda Arantes e Douglas Rodrigues. Ministra Adelaide Miranda Arantes não participa deste julgamento. Houve sustentação oral.
Com a palavra, Sua Excelência, o eminente ministro Pistor, ministro Emanuel Pereira. Senhor presidente, antes de proferir o meu voto, presidente, eu faço um relato do ocorrido na sessão de julgamento ocorrida em fevereiro do presente ano. O ministro Caputo Bastos, relator, votou pelo provimento do recurso ordinário interposto pelo Banco do Brasil para, reconhecendo a violação literal do inciso 2 do artigo 62 da CLT, afastar a condenação em horas extras, tendo em vista o enquadramento do reclamante como gerente geral de agência. O ministro Cláudio Brandão abriu divergência ao fundamento de que, dada a controvérsia sobre a interpretação do artigo 62(2) consolidado, não havia que se falar em violação literal do referido dispositivo legal. O ministro Hugo Schoeman acompanhou o voto divergente. Em sequência, alertado pela indagação do ministro-presidente quanto à possível violação do artigo 224, parágrafo 2º da CLT, considerando o quadro fático delineado na decisão rescindenda, pedi vista em mesa, posteriormente convertida em vista regimental, para verificar a existência do pedido sucessivo de desconstituição do acórdão rescindendo e posterior limitação da condenação em horas extras às excedentes à 8ª diária em juízo rescisório. Muito bem. Examinando a petição inicial, senhor presidente, da ação rescisória, constatei que efetivamente foi formulado o pedido sucessivo, tinha razão Vossa Excelência, as folhas 15 e 17 da sequencial número 1, no sentido de desconstituição da decisão rescindenda por violação do artigo 224 e parágrafo 2º da CLT. Ressalto que, ao contrário do decidido no acórdão recorrido, não se cogita do óbice da súmula 410 do TST, uma vez que delineado na decisão rescindenda o depoimento do reclamante no sentido de que exercia o cargo de gerente na agência em que trabalhava, não havendo empregados com cargo superior no local em que trabalhava. Assim, senhor presidente, eu estou acompanhando a divergência aberta pelo ministro Cláudio Brandão para negar provimento ao recurso ordinário quanto à alegação da violação literal do inciso 2 do artigo 62 da CLT. Todavia, analisando o pedido sucessivo formulado na presente ação rescisória, não examinado no voto do ministro relator e na citada divergência, o meu voto, senhor presidente, vai para dar provimento parcial do apelo, para, reconhecendo a violação literal do artigo 224, parágrafo 2º da CLT, desconstituir parcialmente a decisão rescindenda e, em juízo rescisório, limitar a condenação em horas extras às excedentes à 8ª diária. É como eu voto, presidente. Perfeito. Eu me lembro desse caso, nós todos estávamos de acordo em relação ao 62, mas me veio a dúvida de que teria havido um pedido subsidiário, 224, parágrafo 2º, e que não for analisado. E aqui Sua Excelência detectou que realmente havia um pedido subsidiário, então acompanhe Sua Excelência o relator, ou seja, nega provimento ao 62 e provê o 224, parágrafo 2º, ou seja, as horas essas são pagas a partir da 8ª hora, em razão da inclusão dele na jornada legal de 8 horas. Estamos de acordo com o voto? Sim, presidente. Eu estou de acordo. Na verdade, só para se lembrar, o ministro Emanuel já tinha pedido vista regimental e essa foi com vista em mesa quando trouxe esse debate. E como a Sua Excelência já estava com o processo para examinar, ficamos todos de verificar o voto, não há nenhuma divergência ao contrário. Perfeito. Estamos todos de acordo com.
Vossa Excelência continuaria? Continuo, presidente, e incorpora os meus fundamentos com o devido crédito, evidentemente, ao ministro Emanuel. É mais fácil, não vão separar duas decisões. Não há nenhuma divergência quanto a esse aspecto. Perfeito. Então, dado o provimento parcial, para assegurar que as horas sejam contadas a partir da jornada de 8 horas, em razão da desconstituição da decisão rescindida por má aplicação do artigo 224, parágrafo 2º. Muito obrigado, doutor. O ministro Cláudio Brandão continua relator e agregará ao seu voto os aportes trazidos pelo eminente ministro Emanuel Pereira em relação ao artigo 224, parágrafo 2º. Redator, senhor presidente. Redator, que eu fui autor do voto divergente. Redator, desculpe. Obrigado. Redator designado, ministro Cláudio Brandão. O Caputo, que era o relator. Tá certo. Retorno de vista regimental, concedida à excelentíssima senhora ministra Adelaide Miranda Arante, em que é relator, excelentíssimo senhor ministro Alberto Bresciani. Processo ação rescisória 4.245, dígito 78, de 2013. Os excelentíssimos senhores ministros Alberto Bresciani e Emanuel Pereira votaram no sentido de admitir a ação rescisória e, no mérito, julgá-la improcedente. O excelentíssimo senhor ministro Cláudio Brandão votou no sentido de julgar procedente a pretensão rescisória, com base no artigo 458, 5 do CPC, para reconhecer a violação do artigo 93, 9 da Constituição Federal. Não participou do início do julgamento a excelentíssima senhora ministra Maria Cristina Peduzzi. Houve sustentação oral. Com a palavra, Sua Excelência, a eminente vistora, ministra Adelaide Miranda. Senhor presidente, senhores ministros, senhor advogado aqui presente, o pedido de vista regimental ele foi formulado em virtude de a divergência levantada pelo ministro Cláudio Brandão ter suscitado discussões em torno do voto, então, firmado no mesmo sentido do voto do ministro relator. No recurso de revista interposto pelo autor, que tratava acerca de 2 temas, a preliminar de nulidade do acórdão do Tribunal Regional por negativa de prestação jurisdicional e o fundo de garantia do tempo de serviço, não terem sido veiculados argumentos em torno da aplicação retroativa do artigo 236 da Constituição Federal em período anterior a 5/10/1988, e tão somente no sentido de que, amparando-se exclusivamente no caput do referido preceito, aplicou norma destinada aos titulares dos serviços notoriais a preposto e o citado dispositivo só teria sido regulamentado pela Lei 8.935, de 94. Como menciona o ministro relator, o recurso de revista, dada a sua natureza de índole extraordinária, tem efeito devolutivo vinculado às alegações do recorrente. E a aplicação retroativa do artigo 236 da Constituição Federal, em período anterior a 5/10/88, não foi tratada no acórdão da 5ª turma desta Corte. E nem se diga que, com a oposição dos embargos de declaração pelo autor, onde se levantou essa questão, estaria aquele colegiado obrigado a analisar o tema sob esse prisma. É que os embargos de declaração têm por objetivo sanar vício existente na decisão embargada, tendo em vista o aprimoramento do julgado, porém não se destinam à rediscussão da matéria à luz de aspecto inovatório, que data vênia foi o que ocorreu no caso em análise. Eu analisei, senhor presidente e senhores ministros, com muita cautela a sustentação oral, o memorial que eu recebi depois da sustentação oral, as manifestações feitas pelo doutor relator e as razões da divergência, e peço vênia a divergência para reafirmar o meu voto anteriormente proferido, acompanhando o voto do relator. Então, Vossa Excelência, como vistora originária, mantém o voto originário, no qual acompanhava o eminente relator, o ministro Alberto Bresciani. Como voto o ministro Douglas Alencar. Senhor presidente, eu peço vista regimental.
vista regimental, a Sua Excelência, o ministro Douglas Alencar. Presidente, eu pediria também as notas taquigráficas degravadas da sessão anterior em que o feito foi incluído em pauta, inclusive da sustentação oral. Da época? É possível? Então, notas degravadas da última sessão, da sessão em que foi julgado pela primeira vez o processo, a Sua Excelência, o eminente ministro Douglas Alencar. Retorno de vista regimental concedido ao excelentíssimo senhor ministro Cláudio Brandão, em que é relator excelentíssimo senhor ministro Alberto Bresciani, processo RO 22, dígito 67, de 2012. Excelentíssimo senhor ministro relator votou no sentido de não conhecer do recurso ordinário. Não participaram do início do julgamento, excelentíssimos senhores ministros Maria Cristina Peduzzi, Emanuel Pereira, Delaide Miranda Arantes e Douglas Rodrigues. Houve sustentação oral. Qual o nome do processo? Eu sei. Com a palavra, Sua Excelência, senhor eminente investor, ministro Cláudio Brandão. Presidente, esse processo envolve uma peculiaridade interessante relativamente à competência desta sessão para julgamento do mandado de segurança. Eu vou só relembrar, Vossa Excelência, e os demais ministros. Trata-se de mandado de segurança impetrado contra uma decisão do tribunal do presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, que excluiu determinada empresa do processo licitatório para a construção da sede da comarca de Ponta Grossa. Esse processo foi distribuído originariamente para o órgão especial desta Corte. E a ministra Cristina Peduzzi, em despacho monocrático, declinou da competência para esta sessão. Essa é a controvérsia principal em torno desse tema, presidente, porque, com a devida vênia de Sua Excelência, entendo que a competência compete ao órgão especial e não a esta sessão. E assim o faço, amparado no regimento interno, artigo 71, inciso 3º, a linha C, que, ao estabelecer a competência dessa sessão para esse tipo de ação, define que ela é restrita a processos, mas de segurança, recursos ordinários em mas de segurança contra decisões em processos de dissídio individual. Inclusive, há referência no regimento interno, artigo 70, a linha inciso 2, a linha B, quando se refere a SDI, também, da mesma forma, a segurança para dissídios pertinentes a dissídios coletivos. A matéria, presidente, repito, é mandado de segurança impetrado com decisão administrativa do tribunal. E há diversos casos de concursos, de matéria semelhante, em que a competência compete a algo especial e não a esta sessão. E, evidentemente, que a matéria poderia suscitar discussão quanto à definição da competência. E aí me vale, no particular, presidente e demais ministros, do artigo 69, inciso 1º, a linha B do regimento interno, que, ao estabelecer a competência daquele órgão especial, diz deliberar sobre as demais matérias jurisdicionais não incluídas na competência dos outros órgãos. Então, como se trata, repito, de mandado de segurança impetrado contra ato administrativo, não tem nenhuma referência a processo judicial, a exclusão de uma empresa de participar da concorrência para a construção de uma vara, salvo engano, de Ponta Grossa, entendo que compete a órgão especial. E, embora não seja aplicável a matéria exatamente igual, presidente, há alguns precedentes que se referem a matérias administrativas, recursos ordinários que foram julgados pelo órgão especial. Como o eminente ministro relator já proferiu o seu voto, aí eu suscito conflito negativo de competência, para que o órgão especial se pronuncie sobre a matéria. E o faço, presidente, apenas para que se resguarde a competência e se define o precedente, porque há diversas outras matérias que poderão vir para essa sessão, caso seja definir que a competência para RO em matéria administrativa dos tribunais, mandado de segurança, competirá a essa sessão julgar. Razão pela qual, presidente, com a devida vênia não só do ministro relator, da ministra Cristina Peduzzi também, assim o faço na forma do voto que expus, de forma resumida, mas que encaminhei cópia para as excelências e demais ministros desta Corte. É como voto, presidente. Qualquer algo, não? O ministro, visto o ministro Cláudio Brandão, suscita conflito negativo de competência, mas será para o órgão especial?
Muito para o pleno. Eu fiquei na dúvida, seria para o pleno. É o pleno, né? Porque nós, uma subseção e o órgão especial... Mas é porque, presidente, não houve pronunciamento do colegiado, foi um despacho monocraticamente relatora. Então, por isso que eu, como diz o regimento interno, que compete ao órgão especial, deliberar sobre matéria de competência não afeta órgãos específicos, artigo 69 do regimento interno, entendi que seria, então, enviado àquele órgão, se ele entender que competente é o pleno, porque, na verdade, o colegiado não se pronunciou. Quem o fez foi a ministra relatora originariamente. Então, como o regimento interno diz que caberá algo especial deliberar sobre matéria sujeita à jurisdição, deliberar sobre matérias, sobre as demais matérias jurisdicionais não incluídas na competência de outros órgãos. Então, eu achei que caberá algo especial deliberar colegiado. Se ele entender que era o pleno, ele então encaminha. Esse é o meu raciocínio, presidente. Como voto, Sua Excelência, a ministra Adelaide Miranda. Senhor presidente, o ministro Cláudio, na sua divergência, ele traz, inclusive, um precedente meu de um processo que foi julgado em maio de 2013 no órgão especial, e não apenas por essa razão, eu peço vênia à relatora e acompanho o voto divergente por seus próprios fundamentos. Como vota Sua Excelência o ministro Douglas Alencar? Senhor presidente, na questão de ordem, estou acompanhando o voto sonante pelos fundamentos já alinhados pelo ministro Cláudio Brandão. A ministra Cristina não vota? Né? Vota? Senhor presidente, eu mantenho a decisão monocrática que proferi, declinando como integrante do órgão especial da relatoria do processo, invocando o artigo 69, inciso 1, do letra C e F do regimento interno desta Corte, que, ao afirmar a competência do colhendo órgão especial do TST, o faz no que interessa para julgar os recursos interpostos contra decisões dos TRTs em mandado de segurança de interesse de juízes e servidores da Justiça do Trabalho ou interpostos contra decisões proferidas em mandado de segurança impetrado contra ato do presidente do Tribunal Regional em sede precatório. Então, como o presidente de mandado de segurança, né, versa o tema da regularidade ou não do procedimento licitatório para a contratação de empresa de engenharia, que não se compreende como matéria de interesse específico de juízes ou de servidores da Justiça do Trabalho, nem se refere a ato praticado em sede de precatório, eu entendo que a competência seria da SDI 2. E, nessa linha, acompanho o voto do ministro relator, inclusive quanto ao mérito. Então, também suscita o conflito lá na... Não, eu não estou afirmando a competência da STI 2. Ah, o Bresciani, que é o relator, está certo. Então, acompanhe o ministro Bresciani. Ju, a competência. Eu estou aceitando a competência. Não, entendi. Ministro Emanuel. Senhor presidente, eu não participei do início do julgamento desse processo. Daí, presidente, eu não estou totalmente convencido para me pronunciar, presidente. A não ser que falte quórum. Eu já votei nesse processo? É de dezembro. Não. Ah, eu não participei, não é isso? Não. Ainda não, porque houve pedido disso. Tem quórum, presidente? Tem? 3, 6. Presidente, eu ficaria... me absteria. Se abstém por não estar habilitado. Porque eu não participei do início. Então, não participa o ministro Emanuel Pereira.
tendo outro voto aqui. Esse aqui, 2267. Aqui também, na dúvida aqui, há de prevalecer a da SDI2, porque do algo especial, se usarmos aquela referência, tudo mais será incluído na competência dele. Eu penso que aí esvaziaria a nossa competência, porque vejo que a questão está judicializada. Ela foi judicializada com um mandado de segurança e lá não se prevê essa hipótese, a não ser nos casos de processo disciplinar. E aqui eu, pedindo vênia a divergência, entendo como relator que a competência funcional é da SDI2 e proclamo que está empatado, 3-3, ministro Alberto Bresciani, ministra Maria Cristina, e a presidência dão pela competência da SDI2 e não conhece do recurso ordinário. A ministra Adelaide Miranda suscita o conflito, acompanhando o ministro Cláudio Brandão, e o ministro Douglas Alencar também o acompanha. Como voto da presidência de Minerva, embora não goste de votar nesse sentido, eu acompanho o relator e sugiro à Sua Excelência, como apareceu agora a questão da competência, incluir que admite a competência e etc. Ok, senhor presidente. Não conhece do recurso. Certo. Eu peço então as notas taquigráficas, presidente. Notas taquigráficas, Sua Excelência, o ministro Alberto Bresciani. Declaração de voto vencida ao pé do acordo, Sua Excelência, o ministro Cláudio Brandão. Obrigado, assim se decide nos termos do voto do eminente relator. Retorno de vista regimental concedido ao excelentíssimo senhor ministro Cláudio Brandão, em que é relator, excelentíssimo senhor ministro Emanuel Pereira. Processo RO 100, dígito 35, de 2011. O excelentíssimo senhor ministro relator votou no sentido de conhecer do recurso ordinário e extinguir o processo sem resolução do mérito, nos moldes do artigo 267, inciso 1, e 295, inciso 1, ambos do CPC. Não participou do início do julgamento a excelentíssima senhora ministra Maria Cristina Peduzzi. Não houve sustentação oral. Uma palavra, Sua Excelência, o eminente vistor, ministro Cláudio Brandão. Presidente, eu serei bastante sintético, mesmo porque encaminho o voto a Vossa Excelência e demais ministros. A matéria é bastante simples. O eminente ministro relator no seu voto não conhece dos documentos acordados da petição inicial, porque se encontram despido de autenticação e nova declaração de autenticidade com base no artigo 830 da CLT. Só que há uma peculiaridade neste caso, senhor presidente, que esses documentos foram juntados por meio do EDOC. E o EDOC, os documentos juntados por meio do EDOC, sistema deste Tribunal Superior, inclusive é objeto de sistema utilizado no TRT da 22ª Região também, foram assinados eletronicamente. E os documentos assinados eletronicamente, a meu sentir, e esse é o voto que encaminhei a Vossa Excelência e mais ministros, divergente,
gozam de autenticidade decorrente da própria lei. Nesse caso, MP 2200/2001, de modo específico também a Lei 11.419, que trata do processo judicial eletrônico, que, inclusive, estabelece, de modo específico, no artigo 11, que os documentos eletronicamente juntados aos autos, mesmo em processos físicos, são considerados originais para todos os efeitos legais. E isso equivale aos documentos produzidos originariamente eletrônicos ou documentos digitalizados juntados aos autos, sejam por advogados, públicos ou privados, Ministério Público e auxiliares da Justiça. Ou seja, senhor presidente, no ambiente do processo eletrônico, a autenticidade decorre de outorga da própria lei e não da declaração da parte. Ela é responsável por assinatura do documento. Nesse particular, elenco no meu voto fundamentos de natureza legal, o artigo 11 da Lei 1419. Inclusive, ressalto que os tribunais, inclusive este Tribunal Superior, disponibilizam nos seus endereços eletrônicos um local específico para consulta da autenticidade, exatamente para garantir, assim como diz a lei, a regra da autenticidade e verificação do conteúdo dos documentos. Portanto, senhor presidente, com a devida vênia do ministro relator, divirjo o voto de sua excelência quanto a essa preliminar que suscita de ofício para atribuir validade aos documentos que foram juntados aos autos, por estarem eles assinados eletronicamente, na forma prevista na Lei 1419, artigo 11, caput e parágrafo 1º, além do artigo 1º da MP 2200/2001, e, por conseguinte, rejeitá-la para autorizar o prosseguimento do feito e analisar os aspectos pertinentes ao mérito do presente plano de segurança. É com o voto de forma resumida, senhor presidente. Pois não. Senhor presidente. Pois não, ministro Manuel. Eu acho que no voto que inicialmente trazido à sessão, eu não tive a felicidade de explicitar todo o teor constante dos autos. Mas eu vou pedir vênia, senhor presidente, para afirmar que, não obstante as razões encaminhadas pelo ministro Vistor, eu estou mantendo o meu voto pelos fundamentos, senhor presidente, que eu passo a expor. Conforme, ministro Brandão, se infere da folha 13 do sequencial número 1, a cópia anexada do ato coator não contém qualquer elemento que ateste a veracidade do referido documento. Não se está aqui a negar a validade da utilização do processo digital, importante ferramenta na viabilização da atividade e celeridade processual, mas sim em estabelecer que a parte, mesmo utilizando tal via, não se descuide de apresentar documentos que satisfaçam os requisitos do artigo 830 da CLT. Eu destaco, senhor presidente, que não consta no ato coator o código que permita a verificação da autenticação do referido documento no sítio do Tribunal Regional, ao contrário de outros documentos anexados com a petição inicial. Tal fato impediria a aferição do requisito da integridade do conteúdo destacado na divergência apresentada. Por outro lado, senhor presidente, a tarja que informa que o referido documento foi assinado digitalmente por, aspas, José Wilton Ferreira, fecho aspas, não tem o condão de autenticar o ato coator, mas apenas indicar a sua remessa digital. Ressalto ainda, senhor presidente, que não consta a assinatura da autoridade coatora na cópia do ato coator, anexada à folha 13, da sequencial número 1. Tampouco a data em que proferida a referida decisão, fato que impediria, caso superada a preliminar de extinção do processo, sem resolução do mérito, a aferição da decadência do mandado de segurança. Tendo em vista a ausência de qualquer elemento que permita verificar
a integridade do ato coator anexado à folha 13 do sequencial número 1, tampouco de simples declaração de autenticidade lançada pelo patrono do impetrante na petição inicial da ação mandamental, eu concluo, senhor presidente, pela extinção do processo sem resolução do mérito na forma da súmula 415 do TST. Eu alerto ainda, senhor presidente, que a veracidade conferida pela legislação que regula o processo eletrônico diz respeito apenas aos documentos físicos que estão em posse do advogado no momento da digitalização e envio das peças de forma eletrônica, ao passo que a conclusão lançada em meu voto está relacionada ao fato de que a cópia em poder do advogado estaria em desalinho com o artigo 830 da CLT, porque não haveria declaração de que aquele documento físico constituía cópia fiel dos documentos que constavam do processo matriz em que proferido o ato coator. Assim, senhor presidente, peço vênia ao ministro Cláudio Brandão para manter o meu voto, extinguindo o processo sem resolução do mérito. Pois não, muito obrigado. Como vota o ministro Albreciano? Presidente, eu concordo no gênero com o que pontua o ministro Cláudio Brandão, com relação à autenticação das peças. Mas o particular destacado pelo ministro Emanuel, e que, a meu ver, talvez exija adaptação do voto de Sua Excelência, porque não seria realmente um defeito de autenticação geral, de fato compromete a regularidade dos autos e impede a aferição de tempestividade, e, inclusive, a existência do próprio ato. Não é? Então, eu peço vênia ao ministro Cláudio, concordo com o ministro relator pelo aspecto que agora destaca. Ministra Adelaide Miranda, como vota Vossa Excelência? Senhor presidente, eu concordo com o ministro Alberto, que acaba de proferir seu voto, no sentido de que o voto de Vossa Excelência, bem como do ilustre relator, primam pela melhor técnica. Mas o meu voto é no sentido do regramento específico da Lei 11.419 de 2006, de que não convive mais com os rigores do artigo 830 da CLT. Então, eu peço vênia ao relator e acompanho a divergência do ministro Cláudio. Como vota Sua Excelência o ministro Douglas Alencar? Senhor presidente, pelo acréscimo produzido nesta sessão pelo eminente relator, quer parecer que há um defeito que, de fato, macula a relação processual. O ato coator foi apresentado sem assinatura e sem a data respectiva. Não é isso, ministro Emanuel? Essa circunstância, de fato, compromete, embora na tese jurídica alusiva à integridade, à autenticidade dos documentos manipulados pelo processo virtual, pelo processo judicial eletrônico, não me pareça razoável refutar a compreensão do ministro Cláudio. Então, eu estou acompanhando o relator com essa fundamentação que identifica um vício congênito na relação processual. Perfeito. Ministra Cristina Peduzzi. Senhor presidente, eu peço vista regimental. Vista regimental, Sua Excelência, ministra Maria Cristina Peduzzi. Presidente, me permite só um... Pois não, ministro. Vocês me concedem a palavra, porque só um detalhe importante, antes de encerrar o julgamento, a ministra Cristina Peduzzi, os argumentos que o ministro relator traz agora no seu voto não constavam do voto original. Então, por isso é preciso que nós tenhamos, assim, são duas teses distintas. Sim. Uma quanto à autenticidade do documento. A primeira, Vossa Excelência tem toda a razão. E a segunda, quanto ao defeito específico desde que não permite verificar a decadência. Sim. Quanto a este último fundamento, eu não tenho divergência. Então, se Sua Excelência adaptar o voto para excluir a primeira tese, nem divergência mais eu formulo. Tem que remodelar, porque, senão... efetivamente, nós temos aqui duas teses, autenticidade de documentos e documento que
Não tem assinatura, para permitir a decadência, a verificação da decadência. Nesse particular, este fundamento, porque a assinatura, presidente, eu acho que não precisaria, porque a lei diz que são originais, está na lei. Agora, a decadência é um elemento importante, porque não consta da decisão. Quanto a este único aspecto, eu aí não tenho divergência. Então, só estou ponderando, porque a minha preocupação maior é quanto à tese, que no voto originário consta a tese genérica. E como quando é o ministro Douglas, o ministro Alberto também, eu gostaria só de esclarecer esse fato, para que o ministro Pedroso possa votar adequadamente. Mas, se o voto se resumir à questão da decadência, do defeito formal, nesse documento específico, eu nem divergência tenho, contanto que a tese quanto à autenticidade de documentos no processo eletrônico, que ele, relator, insiste no artigo 830. Aí eu mantenho minha divergência. Só para deixar claro que não haja nenhum mal-entendido ou que meu voto seja esclarecido adequadamente. Pois não, vista regimental, a ministra Cristina Pedroso já pediu vista regimental. O ministro Brandão falou, eu achei que eu tivesse também a oportunidade de falar, mas já está. Não, é que Sua Excelência está dizendo que esse voto de Vossa Excelência ele adere ao voto. Como Sua Excelência a ministra Cristina Pedroso já pediu vista, Sua Excelência já adiantou ao ministro Cláudio Brandão, como todos aqui, que com esse novo fundamento não só sobrou o pedido de vista regimental. Porque o problema da deserção, presidente, foi apenas um reforço que eu utilizado. Porque o que eu trago no meu reforço está nos autos. Lendo os autos, vai verificar que o que eu estou dizendo está lá. Né? Então, não é questão de teses, é questão do que consta do processo. Então, vista regimental, Sua Excelência, ministra Maria Cristina Pedroso.